Prova do terceiro ano do ensino médio, né? Para a conclusão do ensino médio. A prova foi a prova de história do ensino médio. E o assunto abordado foi ditadura civil-militar no Brasil, América Latina no século XX e descolonização e a questão do Oriente Médio. A prova foi de 20 questões abertas, né? E eu vou responder com vocês aqui para vocês observarem se acertou a questão ou não. Bom, a primeira pergunta aberta foi o seguinte: explique o contexto político e social que levou ao golpe militar de 64 no Brasil. Bom, a gente sabe que o golpe de 64 no Brasil reflete o que a gente passa, inclusive nos dias atuais. Essa polarização aconteceu no passado, com muito mais ênfase, né, no passado. Mas a gente vive um pouquinho dos sentimentos dos indivíduos que viveram naquela época, infelizmente, né? Nesse período se tirou o presidente João Goulart do poder, né? Era um regime extremamente autoritário, o período da ditadura, e teve um golpe em 64 que tirou o João Goulart do poder e estabeleceu um governo controlado pelos militares, pelas elites civis. E esse período foi chamado de ditadura, né? Por quê? Foi um período marcado por extrema censura, repressão política, restrição das liberdades civis. Então, esse golpe que aconteceu nesse momento, 64, resultou numa crise econômica gigantesca, uma polarização política, né? Com o término da Guerra Fria até então, os militares foram influenciados pelas influências americanas, do medo do avanço do comunismo, em plena Guerra Fria. Só que existia a proposta de reforma, né, pelo presidente até então, João Goulart. Por exemplo, de caráter social, reforma de caráter trabalhista. E isso assustou de forma gigantesca a elite, os militares e o próprio Estados Unidos. E aí, essas três forças apoiaram a deposição do presidente João Goulart. Então, essa é a resposta, né? Vocês podem ter outras interpretações diferentes dessa, mas particularmente foi essa resposta. Segunda questão: quais os grupos sociais que apoiaram o golpe militar e por quê? Bom, existiam vários grupos sociais que apoiaram de fato o golpe militar. E esses grupos ainda de fato têm influência gigantesca nos dias atuais. E quais foram esses grupos? Foi os empresários, parte da Igreja Católica, porque a outra parte não era a favor, mas parte da Igreja Católica apoiou, os militares que foram influenciados pela nação americana, a classe média urbana, os Estados Unidos como um todo. E por quê? Porque os Estados Unidos, eles defendem o capitalismo. E pós-Guerra Fria, existia quem iria imperar a sua influência no mundo. E com medo que o Brasil se aproximasse dos blocos socialistas e a perda de privilégios econômicos e políticos, né? Então, esses grupos resolveram ir contra, certo, a própria democracia, ou seja, quem apoiou de fato todo esse movimento que foi contra as ideias comunistas, que foi em favor da família tradicional, e como vocês conhecem toda essa ladainha que acontece nos dias atuais, entendeu? Que o Brasil vai virar Cuba, que o Brasil vai virar uma Venezuela, entendeu? Tudo isso daí que vocês observam nos dias atuais já era dito lá no período da ditadura. Veja, a gente está em 2025, em 64, essa ladainha todinha já existia. O Brasil vai virar uma Venezuela, o Brasil vai virar um país cubano, o Brasil vai simplesmente virar um país comunista. Todo esse argumentozinho, essa ladainha já existia lá no passado. Então, quem fazia isso? A igreja, setores empresários, a classe média alta, composta de pessoas brancas, certo? Os Estados Unidos, que defendia o bloco capitalista, que não queria que o Brasil se aproximasse do bloco socialista, e começou a
influenciar a ponto de colocar os militares contra todo esse regime socialista e comunista, porque é um regime maligno, é um regime... Essa foi a influência que veio do discurso americano. Então, a igreja também se envolveu nessa época. Mas isso aí tem a ver com questão de privilégio, né? Na questão também comercial. Entendeu? Então, é particularmente isso. Ok? Essa é a segunda questão. Cite e explique a terceira questão. 2 medidas autoritárias impostas pelo regime militar. Bom, isso é a mais fácil que tem, né? Uma das medidas autoritárias foi o AI-5, né? Que consistia em fechar o Congresso, né? Fechar todo o Congresso, permitir as cassações, suspender direitos políticos e civis, né? Ou seja, foi nesse período que os artistas foram perseguidos, indivíduos que eram intelectuais que não concordavam com a pauta conservadora foram perseguidos, e aí aconteceu a ditadura, e o AI-5 foi uma emenda que particularmente aconteceu no período da ditadura, que perseguiu todo mundo que não fosse a favor das ideias tradicionais conservadoras. E também a censura. Os jornais, as rádios, as TV foram tudo manipuladas, né? Não poderia passar outra informação que não fosse a que os militares desejassem, né? Então foi um período tenebroso da história, ok? E é importante falar isso porque as pessoas não sabem muitas vezes o que foi a ditadura, mas foi um período tenebroso. Qual é a quarta questão? Qual é o papel da propaganda oficial durante o regime militar? Bom, existiu a propaganda oficial, que era o seguinte: era exaltar o que a gente chamava de milagre econômico e a ordem e progresso, ocultando, no caso, a repressão que existia na época, criando imagens de estabilidades e desenvolvimento. O slogan na época era inclusive, não, ame o Brasil ou o deixe-o, né? Simbolizava o discurso conservador tradicional. Bom, esse era o discurso chamado milagre econômico. Mas o que aconteceu nessa época? Uma perseguição gigantesca, certo? Para quem não concordava com as ideias conservadoras e tradicionais. Houve realmente um desenvolvimento, mas houve um endividamento muito grande. Foi nessa época que o Brasil se endividou, né? Ou seja, o dito nacionalismo, a ordem de progresso, ou seja, vamos desenvolver o país, né? Vamos desenvolver o país, vamos fazer com que o país se torne um país de primeiro mundo, certo? Com a instituição de cantar hino nas escolas e tudo mais. Vamos fazer tudo o que a gente deseja dentro das ideias tradicionais, mas houve um desenvolvimento? Houve, mas foi nesse período que o Brasil se endividou. E é por conta desse período aqui que até hoje o Brasil está endividado. Começou aqui. O dito milagre econômico. Pega muito dinheiro, ou seja, pega muito dinheiro estrangeiro, sai gastando no país no sentido de desenvolvimento e depois endivida o país a ponto de o próprio Brasil ter digamos, uma dívida externa muito alta. Quase que sua totalidade do PIB. Então, a bronca começou aqui, ó, nesse período da propaganda oficial durante o regime militar. Entendeu? Começou aqui. Então essa é a quarta questão. Vamos para a quinta. Explique o que foi o milagre econômico. Como eu falei, foi um período de forte crescimento econômico impulsionado por empréstimos externos, investimentos estatais em infraestrutura, apesar do aumento do PIB. A concentração de renda e a dívida externa, elas cresceram potencialmente e significativamente. Então, é bronca. Quinta questão. A sexta questão, quais foram as principais formas de resistência ao regime militar? Bom, a gente vê as principais resistências ao regime militar foi, primeiro, você hoje faz a carteira de estudante, correto? Tipo isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Carteira de estudante. Beleza? Aí vocês sabem que hoje existe um órgão,
movimentos estudantis que faz a carteira de estudante. Bom, pois bem, esse movimento ele foi um dos movimentos que foi contra o regime militar no tempo. Os sindicatos, certo? Normalmente os trabalhadores, os sindicatos ligados também à classe periférica da sociedade, sindicatos, guerrilhas rurais, artistas, por exemplo, enganjados na época, jornalistas e grupos intelectuais que denunciavam, por exemplo, a tortura, as perseguições políticas. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, foram esses grupos que foram as principais formas de resistência ao regime militar. Sétimo, como se deu o processo de abertura política no Brasil? Vocês sabem o que é o período de abertura? Bom, quando a gente acaba com a ditadura, abre o processo de abertura política, ou seja, o Brasil, ao invés especificamente de reprimir tudo, ou seja, tudo que não fosse democrático, começou a abrir para outros países, para ter essa interação com outros países que não fosse dentro do processo democrático. Então, essa abertura política no Brasil se deu por conta disso, porque se acaba essa entre aspas, perseguição ao socialismo e ao comunismo, e a partir de 1984 a 1985 começa o que a gente chama de abertura política no Brasil, ou começa agora o Brasil viver dentro de uma nação de fato democrática, iniciado primeiro com o fim do AI-5, que é a lei da anistia, que foi em 1979, a reorganização partidária, o processo que culminou com o movimento Diretas Já, e no fim do regime em 1985, com a eleição de Tancredo Neves, apesar que ele não tomou posse porque ele faleceu, e o José Sarney termina especificamente assumindo a presidência. Mas a abertura política no Brasil começa com esse processo, quando começa a acabar com todos os regimes ditatoriais que existiam no Brasil e começa a verdadeira democracia com o Tancredo Neves, ok? Oitava questão, qual foi o impacto social e político da ditadura civil-militar no Brasil? Bom, a ditadura deixou, primeiro, traumas na memória coletiva do cidadão brasileiro, violações dos direitos humanos. A gente também teve uma influência negativa, autoritária nas instituições, mas também fortaleceu movimentos, por exemplo, democráticos que começaram a surgir, e começou também a surgir movimentos para a luta pela justiça e por conquistar direitos civis, né? Essa é a oitava questão. A nona questão, como o contexto da Guerra Fria influenciou o regime político da América Latina? Bom, como eu já falei, né, a Guerra Fria, capitalismo, socialismo, né, os Estados Unidos, ele, com medo da expansão do socialismo, né, apoiou os golpes militares e a ditadura na América Latina, inclui o Brasil, e começou a sustentar regimes autoritários que garantissem governos alinhados ao que a gente chama de capitalismo e a política de Washington, que é a política americana. Décimo, o que representou a Revolução Cubana para a América Latina? A Revolução Cubana foi a primeira revolução socialista, de fato, que foi bem sucedida do continente, que foi liderada principalmente pelo Fidel Castro e Che Guevara, inspirando, quer dizer, movimentos de esquerda e provocando fortes reações ao governo americano. Então foi a primeira revolução bem sucedida, que foi com Fidel Castro e Che Guevara. O que foi a Operação Condor? 11ª questão. Bom, a Operação Condor foi de fato uma aliança entre as ditaduras do Cone Sul, né? E quais as ditaduras do Cone Sul? Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, certo? Repetindo, foi uma aliança do Cone Sul, uma aliança entre países que estavam professando a ditadura, né, vamos dizer assim. Então, países que eram compostos por Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia,
E consistia o quê? Era perseguir, prender e eliminar opositores políticos durante o ano de 1970 com o apoio da CIA, ou Companhia de Inteligência Americana. Ou seja, o Condor, Operação Condor, foi os países que receberam influência americana, apoiado pelos próprios americanos e países que viviam a ditadura por conta dos americanos. Particularmente isso. E esses países tiveram muita tortura e muita mortes. Pessoas tiveram até os seus órgãos genitais sendo tirados. Foi um período tenebroso da história brasileira. Questão 12. Explique o papel das ditaduras latino-americanas no controle social e político. Bom, todo mundo já sabe, né? Eu já falei isso aí variadas vezes. As ditaduras utilizaram censura, repressão, tortura, desaparecimento de pessoas, forçado a eliminar a oposição e manter o controle do poder em nome da ordem, por isso que ordem, e do anticomunismo. Então, você pode ver na bandeira brasileira ordem e progresso. Esse ordem foi usado para perseguir os comunistas que estavam no país. Você vê isso diferente hoje? É difícil, né? Então, isso aconteceu na história, né? Acontece nos dias atuais até então, né? Você viu o discurso do Jair Bolsonaro? O Brasil é um país cristão e os incomodados que se retirem. Aqui não é Estado laico não, meu povo. Aqui não é Estado laico não, meu povo. Aqui não tem... Aqui não tem espaço para pessoas vamos dizer, o povo que é vermelho, que ele disse nesse sentido. O vermelho simboliza o socialismo e o comunismo. E que eles se retirem. E o povo? Isso recentemente. Isso reflete o período que a gente viveu lá no tempo da ditadura. É por isso que as pessoas têm que refletir referente a esse tipo de coisa. Questão 13. Quais foram as principais consequências econômicas da ditadura latino-americana? Bom, se eu disser para você que não houve crescimento, teve crescimento sim. Só que ao mesmo tempo que houve pequenos crescimentos em desenvolvimento, podemos dizer assim, esse período da ditadura deixaram altas dívidas externas, desigualdade muito grande social, economias dependentes do capital estrangeiro. Entende? Economia é muito dependente do capital estrangeiro. Tá entendendo? Então, assim, complicado esse período da história. Você concorda comigo? Então, comprometeu até o desenvolvimento regional dos estados. Complicado esse período, entende? Questão 14. Como se deu o processo de redemocratização na América Latina? Veja. O que é redemocratização? Democracia é o quê? É o governo do povo. E redemocratização é o quê? É o que a gente chama de votar a democracia, ou seja, reconstruir a democracia, redemocratização. A partir da década de 80, com crises econômicas e pressão popular, os regimes autoritários tradicionais conservadores começaram a ruir, dando origem a governos civis, novas constituições e a revalorização dos direitos humanos. Foi isso que aconteceu no processo de redemocratização, que coincide com o processo também de abertura, que a gente viu lá atrás. Abertura, né? Qual foi? Deixa eu ver aqui, que vocês observam. Deixa eu ver aqui. Abertura política no Brasil, questão 7. Isso aqui também é como se fosse um complemento à questão 14, de redemocratização, ou seja, reconstruir a democracia. E começou a surgir a partir de que momento? De 80, a partir das pressões populares, das crises econômicas, endividamento, regimes autoritários começaram a ruir. E começou a dar origem aos governos civis. Está entendendo? E foi aí que houve as novas constituições e a revalorização dos direitos humanos. Vamos lá para a questão 15. O que foi o processo de descolonização pós-Segunda Guerra Mundial? O que é
o que é colonização? É quando um país ele invade um país e faz aquele país colônia dele, posse dele, correto? E descolonizar, é o quê? Deixar de ser colônia, correto? O que foi o processo de descolonização pós Segunda Guerra Mundial? Pós Segunda Guerra Mundial foi que momento? Foi quando houve a libertação política, evidente, administrativa das colônias africanas e asiáticas. Se lembra que eu falei isso em sala de aula, certo? Eu falei isso em sala de aula, ou seja, houve o que a gente chama da libertação política, porque deixou de ser colônia, né? As colônias africanas e asiáticas enfraquecidas metrópoles europeias. Após a guerra, influenciada pela ONU e pela bipolarização entre os Estados Unidos e União Soviética, que é a atual Rússia, né, que comporta grande parte da antiga União Soviética. Foi basicamente isso, ok? Então, quando você for fazer uma questão aqui para nós, quando você vê descolonização, o quê? Seu país é colônia, é colonização, correto? 10 é deixar de ser colônia. E aí vocês vão entender de fato o que é a pergunta e vai ser mais fácil também responder, ok? 16ª, explica a relação entre a descolonização africana e os conflitos internos desses países. Bom, a independência ela ocorreu de forma abrupta, né? Sem estrutura política ou econômica, gerando disputa étnicas e guerras civis. Isso aconteceu, já que as fronteiras coloniais ignoravam as realidades culturais locais. Então, houve o conflito ali nas fronteiras por conta de posse de terra. E isso, houve um choque de culturas ali. Entendeu? E foi extremamente abrupto esse processo de descolonização. Entendeu? A 17ª questão. Qual foi o papel da ONU na descolonização? 17ª. Organização de Nações Unidas, ONU. A Organização das Nações Unidas, ela defendeu o direito à autodeterminação. O que é isso? É um país independente, ou seja, um país que tem a gerência das suas próprias ações, baseada em cima, se for um país democrático, em cima do desejo do povo. Então, a ONU defendeu o direito à autodeterminação dos povos, ela condenou de fato o colonialismo, ou seja, que os países tivessem colônias europeu, ou seja, se você pegar Portugal, Espanha, né, França, tinha muitas colônias e a ONU foi contra isso, foi a favor da independência dos países. E a própria ONU, ela criou assistências econômicas e humanistas às novas nações independentes, ou seja, ela foi contra as colônias, ou seja, que os países que invadem outros países e faz desses países colônia, como foi no caso do Brasil, que foi colônia de Portugal, que eles fossem independentes, elas foram contra esse regime e elas criaram uma assistência humanitária e econômica para ajudar esses países. Esse foi o papel da ONU referente à descolonização. 18ª questão. Explique as origens do conflito árabe-israelense. Bom, vocês sabem que a gente vive numa guerra hoje entre árabes e israelenses, mas não é de hoje. A gente vê isso hoje por conta dos jornais, da internet e tudo mais. Mas esse conflito de árabes e israelenses vem desde o tempo do Hong Kong, podemos dizer assim. E por quê? Surgiu em 1948, surgiu a criação do Estado de Israel. E essa criação do Estado de Israel foi feita lá na Palestina. E que nesse tempo era habitado por árabes. E essa divisão ela foi imposta pela ONU, Organização das Nações Unidas, e gerou guerras, êxodo palestino e rivalidade religiosa e territoriais persistente que dura até os dias atuais. Os árabes eles viviam ali, e aí se cria um Estado de Israel, certo? E que começa a briga entre os árabes
e o israelense, pela posse da terra, que persiste até hoje. Entendeu? Persiste até hoje. Mas começou lá atrás. Hoje tem esse conflito porque a bronca começou lá atrás. Isso tem muito a ver sobre questão religiosa, né, pessoal? Sobre interpretações de textos bíblicos, né? E essas interpretações que vêm, vou dizer para vocês, essas interpretações inclusive vêm ali a partir do momento que Abraão, ele tem 2 filhos. Abraão tem um filho que se chama Isaac, filho da promessa. Só que o primeiro filho que foi feito, que é um filho com a escrava, era Ismael. E por isso que surge, porque o primeiro, que era o filho de Ismael, ele acha que tem direito à posse, que são descendentes de Ismael, que são os árabes. E o israelense é descendente especificamente de Isaac. E aí se criou o Estado de Israel em 1948 e os próprios árabes que possuíam a terra ali, já há bastante tempo, se cria o Estado e dá parte do território que antes era ocupado por árabes a israelense. Por conta de quê? Por conta de interpretações bíblicas. Então eu não vou entrar nesse mérito aí não. Eu posso entrar sim, posso. Mas se deu um conflito por conta disso aí. Entendeu? Por conta disso aí. Porque o primeiro filho não foi Isaac, foi Ismael. Entende? No texto bíblico está como escravo, mas outras interpretações bíblicas trazem uma outra interpretação. Eu não vou entrar nisso aí não, porque isso é muito polêmico, entendeu? Mas esse conflito surgiu por conta disso, na questão 18. A questão 19, né? Qual a importância estratégica e econômica do Oriente Médio? Bom, todo mundo sabe que o Oriente Médio é rico em petróleo, né? Ou não? A região é fundamentalmente cheia de petróleo e de gás natural. Todo mundo sabe disso, né? E além da sua posição política, o Oriente Médio, eles têm fronteira entre Europa, o Oriente Médio, eles têm fronteira com a Ásia e com a África. Então, na questão geopolítica é extremamente importante, o que torna, inclusive, foco de interesses como Estados Unidos e Rússia e China. E por quê? Estados Unidos e Rússia é o dito chamado Guerra Fria. E a China é o país que era emergente, hoje é uma potência, um país extremamente desenvolvido, né? Ameaça a hegemonia americana e ele vem ali, certo? Brigando hoje com os Estados Unidos. Então, para os interesses desses 3 países principais aqui, é muito grande ter, digamos, uma influência muito grande nesses países de grande poderio financeiro por conta do petróleo e do gás natural do Oriente Médio. Então é uma questão estratégica, né? Então o Oriente Médio ele vive numa posição geográfica de privilégio, porque eles têm fronteira com esses 3 continentes, entendeu? É esse interesse. Então vamos para a questão 20. A questão 20 é: quais são os principais desafios contemporâneos do Oriente Médio? Isso é uma questão interpretativa, né, pessoal? Eu coloquei a minha, entendeu? Por exemplo, há uma persistência de conflitos religiosos. Eu citei ali do Israel com os árabes com israelenses e territoriais. Então, persistência do conflito religioso e territoriais. O terrorismo, intervenções estrangeiras, ou seja, países que querem tirar a soberania de outros, como os Estados Unidos, como a Rússia, com a Ucrânia, que vocês observam aí, com os países que até então eram da antiga União Soviética, a Polônia, né, a Lituânia, esses países que ficam próximos, inclusive, da própria Rússia, né, ou seja, intervenção estrangeira, a crise humanitária aos refugiados que sofrem com as guerras, a instabilidade política devido à disputa por poder e também recursos energéticos. Aí tem os recursos energéticos, tem a questão da água potável, a briga por manter a hegemonia econômica sobre o mundo. E aí hoje a briga é China, Rússia e Estados Unidos, principalmente Estados Unidos e China, porque a Rússia está um pouco quebrada, ela só é bem desenvolvida na questão bélica, mas aí a China tem um desenvolvimento bélico bom e tem um desenvolvimento do PIB muito alto, e o crescimento dela é maior do que todos os outros países, e ameaça a hegemonia americana.
E a questão dos Estados Unidos, que tem um poderio financeiro muito grande, e a questão bélica desenvolvida, mas sofre ultimamente, nesse século XXI, bastante baixa, devido à sua gestão e à forma de lidar com os países no sentido cambial e também no sentido geopolítico. Então, há uma defasagem dessas interações americanas nos dias atuais com os outros países. E governos autoritários geram descontentamento com quem são os parceiros financeiros dos Estados Unidos. É particularmente isso, pessoal. Então, essa é a resposta das 20 questões da prova, né? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. E é isso, né? E qualquer dúvida é só assistir esse vídeo aqui. Tá bom? Um abraço a todos. Boa noite.